Salvos e não salvos, é a pergunta que ele faz. Viverão aqui na Terra durante o milênio? Salvos e não salvos. Muito bem. Parabéns aí pelo lançamento desse box, né? Vai ser uma bênção para todos os nossos alunos. E então vamos lá. Salvos e não salvos, viverão aqui na Terra durante o milênio? Ótima pergunta. A Bíblia nos ensina o quê? O que o livro de Apocalipse, especialmente, nos menciona, nos apresenta, não é? Já que, como já mencionamos também em outra ocasião, a partir de Apocalipse 19, 11 até o fim, ali nós temos claramente uma ordem sequencial. O livro de Apocalipse, a rigor, está em ordem sequencial, mas é difícil de ficar ali atento a essa ordem por causa das revelações parentéticas. Então muita gente acaba se perdendo ali, né? Que quando, por exemplo, lê o capítulo 12, o capítulo 13, que são parênteses, a pessoa às vezes pensa que ali é uma ordem cronológica. Não é. A cronologia tem que ser acompanhada com base no caso da tribulação, do período tribulacional, selos, trombetas e taças, que são sequenciais. Não são concomitantes, repito. Como já falei em outra ocasião, são paralelos, né? Ou, perdão, são sequenciais, não são paralelos, são sequenciais. Porque o sétimo selo, por exemplo, diz lá Apocalipse 8, quando ele é aberto, os anjos estão posicionados com as 7 trombetas. Ou seja, eles vêm depois. Não é? O sétimo selo desencadeia 7 trombetas. E claro, quando a última trombeta for tocada, ainda restam as 7 últimas taças da ira de Deus. Então é uma sequência. Depois tem outros parênteses, né? O capítulo 17 é um parêntese, o capítulo 18 é um parêntese. E quando nós entramos no capítulo 19, tem um início parentético e depois no versículo 11 você vê uma sequência. A igreja está no céu, participando das bodas do Cordeiro, né? E ela vem com o Senhor Jesus. Jesus, então, desce na terra. Ele vem com a igreja. A igreja, nós vamos voltar à terra juntamente com ele. Claro, a igreja vai estar glorificada. E o Senhor Jesus também vem em poder e grande glória para pôr fim ao império anticristão, para julgar as nações, né? Com base no tratamento dispensado a Israel, é o julgamento das nações, e então estabelecer o milênio. Ele vai estabelecer o milênio, então, com quem? A igreja vai participar, a igreja já vai estar glorificada, evidentemente, né? Porque nós estaremos para sempre com o Senhor, mas Cristo vai reinar também na terra. E ele vai reinar na terra sobre povos naturais. Quem são esses povos naturais? Os próprios judeus que vão sobreviver, ou seja, o remanescente israelita do período tribulacional que ingressa no milênio, né? O Israel convertido como nação, porque esse remanescente vai se converter, vai reconhecer que Jesus é o Messias, mas ainda vão ser vão ser pessoas não glorificadas. Ou seja, fazem parte dos povos naturais, que também tem gentios. Os gentios poupados ou absolvidos no julgamento das nações, eles também vão ingressar no milênio. Então, vamos agora tentar resumir para responder a pergunta. Salvos e não salvos. Não é propriamente salvos e não salvos, porque eu acredito que a maioria das pessoas vão estar na terra, no reinado de Cristo, elas serão salvas, né? Elas poderão se desviar, porque vai acontecer isso somente depois do milênio. O anticristo vai enganar muita gente. Mas no período milenial, subentende-se que as pessoas, mesmo as que fizerem parte dos povos naturais, elas vão estar na condição de salvos, mas não glorificados. Ah, mas como vai ser essa interação e tal? Veja, a interação, ela não acontecerá obrigatoriamente. A Bíblia não diz que haverá essa interação necessariamente. Ela poderá acontecer. E se houver necessidade, acontecerá, porque o próprio Senhor Jesus
após ressuscitar, ele interagiu com seus discípulos. Ele já não estava mais sujeito às leis da natureza, ele atravessava portas fechadas, ele saía de um lugar, aparecia em outro e tal. Ele já estava no seu corpo ressurreto, mas mesmo assim ele interagiu com seus discípulos e até comeu peixe com eles, né? E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, que a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo de humilhação, em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Então, se a igreja é glorificada, se os salvos glorificados, quem são os salvos glorificados, né? É a igreja arrebatada e também os mártires do período tribulacional. Aqueles que morrerem salvos no período tribulacional, a Bíblia deixa claro que eles vão ressuscitar após a manifestação de Jesus, lá em Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Aquilo não tem nada a ver com arrebatamento. Os nossos irmãos pós-tribulacionistas forçam uma harmonização que é impossível, porque no arrebatamento, quando houver a ressurreição, Jesus ainda estará nos ares. Os mortos em Cristo estarão e irão encontrar o Senhor nos ares. Na manifestação de Jesus, no caso dos mártires do período tribulacional, e a Bíblia deixa claro que são eles, porque a Bíblia diz que são aqueles que foram degolados, foram mortos pelo anticristo. Esses mártires, cujas almas clamam debaixo do altar de Deus, como está lá em Apocalipse 6, 9 e 10, veja que quando eles ressuscitarem, os pés de Jesus já vão estar na terra, porque ele já terá vindo, já terá se manifestado, a igreja com ele. Então não tem nada que ver essa ressurreição com a ressurreição do arrebatamento. Mas ambas fazem parte da primeira ressurreição. Porque primeira ressurreição não é um evento único. É um termo técnico, né, por assim dizer, para designar a ressurreição dos justos, a ressurreição dos salvos. Está me ouvindo bem aí, pastor Edson? Com certeza. Opa, manda bala. Maravilha. Então vamos lá, vamos resumir. Então, como eu dizia, os salvos glorificados são os crentes que vão ser arrebatados e os crentes mártires que vão morrer, claro, no período tribulacional e vão ressuscitar quando Jesus voltar em glória, né? Antes do milênio eles vão ressuscitar porque eles vão fazer parte da igreja glorificada. A igreja glorificada que ingressa no milênio são os arrebatados e são os mártires do período tribulacional que ressuscitam e entram glorificados, porque vão estar com o Senhor. Jesus vai estar reinando, nós vamos participar desse reinado, em corpos glorificados. Agora, haverá também os povos naturais, judeus, o remanescente judeu, e os gentios absolvidos no período tribulacional. Eles ingressam no milênio, claro, na condição de salvos, porque eles vão crer em Cristo. Subentende-se que eles vão crer em Cristo, então vão estar salvos. Mas ainda não estão glorificados. Essa glorificação se dará, claro, em algum momento antes do juízo final. Porque entre o milênio, entre o fim do milênio e o juízo final, haverá ainda uma última revolta do diabo, que terá sido preso antes do milênio, ele será solto. Diz lá Apocalipse 20, 7 a 10, que ele vai enganar muita gente, né, que é chamado de Gog e Magog, mas é um termo metafórico, não confunda esse Gog e Magog de Apocalipse 20 com o Gog e Magog de Ezequiel 38, 39. Em Ezequiel 38, 39 é literal, né? São povos do norte, que sob a liderança de Gog também é um líder, né, desse povo, desse conglomerado de povos, que vai partir de Magog. Gog é o nome do povo, Magog, às vezes a gente pensa que são dois povos, é Gog e Magog. Em Apocalipse ali é metafórico, então se menciona Gog e Magog. Mas em Ezequiel é Gog, o povo que sai da terra de Magog. É importante dar esse destaque, porque quando Deus julgar, diz lá em Ezequiel, Deus vai julgar tanto Gog, que vai tentar se levantar contra Israel e destruir Israel, Deus vai atingir Gog lá na terra de Israel, como também Ezequiel diz que Deus vai atingir a terra de Magog. Ou seja, Deus agirá punindo Gog em ação contra Israel e vai também atingir a terra de Magog, né, o local de onde ele partiu
lá do norte, que aqui eu não vou ser dogmático. Muita gente fala, é a Rússia e tal, e a China está se levantando e tal. Aqui não dá para ser dogmático, porque houve uma mudança, né, muito grande em termos aí na configuração geográfica e os países que foram surgindo, mas o certo é que vai partir do norte, aí um conglomerado de povos para tentar destruir Israel. Só que isso é literal, no período tribulacional. No caso de Apocalipse 20, já é depois do período do milênio, e o termo é metafórico, porque diz que o diabo vai reunir povos dos 4 cantos da terra, não é mais do norte, mas são rebeldes, amotinados, que vão se juntar a Satanás, lamentavelmente, e vai se voltar contra Deus, contra o povo de Deus, e Deus, claro, vai pôr fim aí ao império de Satanás, e Satanás, então, finalmente será lançado no lago de fogo, onde já estarão o anticristo e falso profeta, né? E haverá também, após isso, depois disso, o juízo final, e os ímpios também receberão a sentença e vão se juntar ao diabo, o anticristo, o falso profeta, e serão lançados no lago de fogo. É nesse sentido que a Bíblia diz que o Hades, né? O Hades foi lançado no inferno. Fica confuso isso aí, porque como pode? Se o Hades já significa inferno, vai ser lançado no lago de fogo? É porque o Hades ali é uma referência às almas, né? ao estado intermediário, né? Porque no estado intermediário está apenas a parte imaterial. Mas quando houver a condenação e houver a reunião, né, na ressurreição dos ímpios, da parte imaterial com a parte material, e o ser humano estiver na condição plena, espírito, alma e corpo, aí será lançado no Guiena, no lago de fogo, que aí é o inferno final. O inferno final é chamado de Guiena. Hoje não tem ninguém no Guiena. O inferno não foi inaugurado, o inferno final. Quem morre hoje sem Jesus, a alma e o espírito, que são indivisíveis, são diferentes, mas são inseparáveis, vão para o Hades, que é um lugar intermediário. No Guiena não tem ninguém. Mas isso aí, pastor Alex, acho que eu acabei divagando um pouco aqui. Maravilha, não, mas ficou bom, ficou bom. Mas é para deixar claro. Você né? quer ver só, meu pastor, como é que o negócio é interessante? E como é que a live aqui ela é importante? Dá um joinha aí, quem já ouviu ser ensinado na igreja ou por algum outro meio que Gog é uma pessoa e Magog é uma outra pessoa. Daí. Aí, os irmãos que estão na live, quem já ouviu esse ensinamento aí de que Gog era uma pessoa e que Magog era uma outra pessoa? Manda aí, manda aí. Porque eu já ensinei, inclusive tem vídeos, viu? Tem vídeos de gente no YouTube ensinando que Gog era um e Magog era outro. Eu falei, meu Deus o Gog é o povo, né? E Magog é a terra, né? Terra dele. Gog é de onde ele parte. É isso aí. Eu acho que essa confusão também acontece porque em Apocalipse é mencionado Gog e Magog assim. Se a pessoa não ler Ezequiel, ela entende que Gog e Magog são 2, né? Uhum. Mas em Ezequiel, Deus trata com Gog. Gog é o povo. É o líder, na verdade, porque ali você vê outros povos. Só que Gog vai ser o líder desse levante contra o povo de Deus, né? E Deus vai atingir tanto Gog em ação como a sua terra. Deus vai julgar tanto o povo como julgar também a sua terra de origem lá no norte, né, Magog.